Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Olá, hoje é sexta-feira, 22 de agosto. E nesta edição, você vai conferir um novo quadro no TCE Notícias, que vai contar um pouco da história de vida de servidores do Tribunal de Contas. E na entrevista de hoje, conversamos com o conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, autor do livro Sementes Republicanas. Olá, no nosso quadro iremos conversar hoje com o conselheiro substituto Luiz Henrique Lima, ele que é o autor do livro Sementes Republicanas. Olá, doutor. Esse livro aborda uma coletânea de várias crônicas e aborda vários temas. O senhor poderia destacar para nós alguns desses temas? Sim, são os temas que têm me ocupado e alguns me preocupado na discussão da vida pública no Brasil. Então, é o tema da democracia, o tema dos direitos humanos, o tema do meio ambiente, o tema do controle externo. O maior volume de artigos é sobre o controle externo, a atuação dos tribunais de contas, a gestão pública, a economia. Trato também de educação, cultura e arte. Enfim, é uma coletânea bem diversificada de artigos que focalizam situações da vida brasileira, problemas para serem objeto de reflexão. Conselheiro, o que levou o senhor a escrever esse livro, já que foge um pouco do perfil técnico em que o senhor está mais acostumado a escrever? É verdade, eu já tenho diversos livros técnicos, mas logo que cheguei em Mato Grosso, quando assumi o cargo de conselheiro substituto, eu fui convidado a escrever uma coluna semanal no jornal A Gazeta, todos os sábados. E inicialmente eu fiquei mais focalizando temas técnicos, mas eu observei que havia uma resposta muito boa dos leitores. Os artigos eles eram depois divulgados em vários portais na internet, e eu comecei a ficar mais à vontade para tratar de outros assuntos interessantes. E com isso criei uma certa disciplina de toda semana escrever sobre algum assunto. E há algum tempo atrás, conversando com o jornalista Américo Correia, sobre um determinado assunto, ele me disse: mas isso é um absurdo. Eu falei: mas eu já escrevi sobre isso há alguns meses atrás. Aí eu fui olhar no computador e recuperei aquele artigo e li para o Américo. E aí nós chegamos à conclusão: mas esse artigo que foi escrito tantos meses atrás, ele poderia ser escrito hoje de novo, porque continua válido. E aí nós percebemos que talvez fosse interessante recuperar alguns desses artigos para uma publicação mais perene, porque a publicação no jornal ela é muito efêmera, ela dura aquele dia. Depois o jornal vira embrulho de peixe, como se fala nas redações. E, às vezes, algumas ideias merecem continuar em debate, em discussão. Então, a ideia dessa coletânea foi reunir aqueles artigos que nós julgamos mais interessantes e produzir o livro. O que o senhor achou de mais relevante, ao escrever essa publicação? Na verdade, eu acabo tendo um prazer muito grande de trabalhar com as palavras. E o mais interessante mesmo é a reação das pessoas. Algumas se sentem satisfeitas, representadas, digamos assim, me escrevem ou me confidenciam: olha, você escreveu uma coisa que eu queria falar e tal. E outras se sentem muito incomodadas, porque discordam completamente das ideias que eu apresento. Então, essa reação é importante, porque algumas questões elas têm que ser objeto de debate.
tem que ser objeto de reflexão. Eu vou citar uma delas, os direitos das mulheres. Esse é um tema que eu nunca prestei muita atenção, até o dia que nasceu minha filha. No dia que eu me tornei pai de uma menina, eu comecei a prestar atenção na situação das mulheres. E eu ficava imaginando, puxa, eu posso levar minha filha para passear num determinado país, mas no outro país eu não posso, porque lá ela não vai poder sair à rua sem estar envolvida em véus ou em vestimentas específicas. Se ela tivesse nascido em determinado país, ela não teria os direitos que tem no Brasil. E aí eu comecei a observar que hoje, talvez, nos países mais populosos do mundo, as mulheres não têm os direitos que têm aqui no Brasil. São discriminadas, são oprimidas, são sujeitas à discriminação. Então, esse é um tema de vários artigos que eu escrevo. E eu penso que deve ser objeto de debate. Nós devemos questionar algumas coisas. E quando eu recebo essas reações favoráveis ou contrárias, eu fico estimulado, porque eu percebo que pelo menos os artigos estão sendo lidos. Conselheiro, como foi escrever esse livro com este novo perfil? Às vezes, a sobrecarga de atribuições no Tribunal de Contas e também nos cursos que eu ministro como professor, não sobra aquele tempinho para você parar e escrever um artigo. Às vezes parece fácil, né? 30 linhas, 40 linhas, mas você precisa estar com alguma ideia. E teve, ao longo desse tempo, algumas vezes que eu não consegui. Eu tive que falhar, mandar um e-mail dizendo, olha, peço desculpa, mas essa semana não deu tempo. Então, às vezes é difícil escrever. Por falta de tempo, por falta de inspiração, mas quando a gente consegue e produz um artigo interessante, é sempre muito prazeroso. Então, quando vai ser o lançamento dessa publicação e o local? Bom, o lançamento está previsto para o dia 26, terça-feira, a partir das 18h30, lá no Sesc Arsenal, no centro de Cuiabá, todos conhecem. E eu quero destacar uma coisa que me deixou muito feliz, porque a editora é uma editora cuiabana. O artista que produziu a capa, uma capa belíssima, é um artista cuiabano. Praticamente todos os artigos foram escritos aqui e grande parte trata de temáticas locais, de situações locais. Então, é um produto que eu acredito que ficou de muito boa qualidade e é um produto genuinamente cuiabano e matogrossense. Ok, conselheiro, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso quadro e parabéns por mais essa publicação. Nós ficamos por aqui. Para você, um ótimo final de semana. E eu te espero segunda-feira com mais uma edição. Até lá!